Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, eis-nos aqui tanto para transmitir como para aprender acerca desse tema tão importante. Então eu te peço a capacitação para eu transmitir e também para todos que estão ouvindo a entender. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje é a segunda aula da santificação, né? Como o tema eu creio que seja um tema bastante importante. Aliás, acho que numa pregação semana passada, o pastor Marcel comentou que para nós, depois da conversão, o tema mais importante depois da conversão é a santificação, né? Eu não tinha pensado nisso, mas eu creio que ele tem razão, tá? E são pensamentos, porque o conceito é um pouquinho amplo. Então a gente vai tentar entender, de acordo com a Bíblia, o que o Antigo Testamento pensa e o que o Novo Testamento pensa. Na aula passada, nós vimos pensamentos contemporâneos, do tipo o que um batista pensa, o que um assembleiano pensa, o que uma pessoa da comunidade pensa, né? E sobre esse tema, tá? Porque ela não é muito citada, às vezes, até por teólogos. E em seminários também, eles não comentam. E algumas igrejas que são mais liberais, eles não gostam desse tema, né? Apesar de que diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Bom, vamos lá. Então, vamos ver o pensamento que a gente extrai do Antigo Testamento sobre esse tema, sobre santificação no Antigo Testamento. Vamos começar com Gênesis. Então, o versículo diz, seja santo como eu sou santo, né? Tal pai, tal filho. Então, claro que Deus, quando formou o homem, ele formou perfeito, com a mesma natureza, com o mesmo DNA, né, de Deus. E quando ele pecou, eu coloquei uma palavra aí, dizendo dessantificação. Ele teve um efeito contrário. Perdeu aquela natureza separada da natureza de Deus, né, do caráter de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus e quando ele ficou longe de Deus, logicamente ele começou a desenvolver o pecado. Ele começou a ficar diferente de Deus, né? Então, esse foi o processo de dessantificação. Essa palavra não existe, tá? Eu que inventei. É o contrário de santificação, né? Esse versículo de Gênesis 3, 23, 24 diz, por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e Deus fechou. Deus expulsou o homem, ficou separado de Deus, né? E aquele DNA que ele tinha da natureza de Deus, perdeu, né? Eu entendo que o Espírito Santo caiu fora. E o homem ficou sem o DNA de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que o capacitava a ser santo, como Deus era santo, tá? Mas vamos tentar entender o que é santo, tá? O que é santificar. Na história de Israel, eu botei um pouquinho a história de Israel quando estava no Egito, lá no livro de Êxodo. É um caminho que a gente faz para entrar no céu, tá? Se fosse contextualizar para os dias de hoje. Por caso de Israel, que estava no Egito, Moisés foi levantado para tirar o povo de Israel do Egito, e tinha todo o processo do deserto até chegar à Terra Prometida. É uma figura do homem chegando ao céu, né? Então a gente entende assim. A saída do Egito, por exemplo, eles saíram
pela festa da Páscoa, que para nós significa o novo nascimento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós aceitamos o convite de alguém para seguir a Jesus, né? E o povo de Israel aceitou o convite de Moisés, dizendo, vamos sair daí, vamos sair do Egito, tá? Festa da Páscoa, através do sangue do Cordeiro, e hoje é o sangue de Jesus, tá? Por quê? Eles tinham que ser separados. Era uma maneira de começar o início da separação do domínio de Faraó, através do sangue de Cristo. Era a santificação deles, era uma separação chamada santificação instantânea, dizendo assim, vamos fazer um corte, eu quero vocês separados para mim. O Mar Vermelho representava uma separação geográfica, porque enquanto eles não atravessassem o Mar Vermelho, estavam no terreno do Egito. Então, teria que também ter uma santificação física. E para nós também, o batismo das águas, que representa o Mar Vermelho, é uma separação espiritual. Ela precisa existir. Então, a santificação tem o inicial, que é a Páscoa. Precisa ter uma santificação que é o batismo das águas, espiritualmente, como fosse físico. Tem que sair do Egito espiritual. Literalmente precisa. Primeiro você tem que ir em direção à Terra Prometida, você tem que sair, você tem que decidir. E segundo, você tem que sair através do batismo das águas, e hoje significa fazer parte de uma igreja, ser fiel numa igreja, tá? As tábuas da lei, que é a festa dos Pentecostes, inicia-se um processo do quê? De obediência às leis transmitidas através de Moisés. Então, era um curso de obreiros que estiveram lá no deserto, acho que 1 ou 2 anos, acho que 1 ano, de manhã, tarde e à noite. Hein? E quem que era o professor? Moisés. E quem era o professor mor? É Deus. Deus falava para Moisés, Moisés falava para o povo, as leis. Então, o processo de santificação eles tinham que entender que precisavam obedecer às regras de Deus. Então, o processo de santificação. Mas não tinham sido santificados sem, mas santificação não é só o passado. Tem uma santificação passada e tem uma santificação presente. Você tem que se manter dentro da nuvem. Você tem que se manter no processo de santificação. Por isso que eles tinham que obedecer às leis de Moisés, né? Que seriam as leis de Deus, né? E a terra prometida, lá em Josué, é o início da conquista da terra prometida que Deus tinha estabelecido para ele. Era uma separação definitiva e conquista definitiva da terra prometida. Um dia nós estaremos definitivamente no paraíso. É o que nós entendemos contextualizando para os dias atuais. Um dia estaremos definitivamente na terra prometida, que é o paraíso, tá bom? Então, é a ideia de santificação, tá? É a ideia de santificação do Antigo Testamento. Então, eu fiz aí um quadrinho. Na aula passada eu falei santificação passada, santificação futura e santificação atual. Santificação passada, se a gente fosse usar o livro de Êxodo, é a saída da terra prometida, um dia que eu aceitei a Jesus, contextualizando para hoje. E a santificação futura, um dia estaremos na terra prometida, é santificação futura. Um dia estaremos totalmente separados dessa terra e de toda a condenação eterna. Santificação futura, haverá. E durante esse processo, é o que a gente está vivendo hoje. Precisamos nos manter debaixo da santificação, tá? Precisamos estar no processo. A gente está usando a palavra processo, que é uma palavra mais moderna, né? Vamos lá, no período da lei, eu até peguei um texto de Levíticos e diz assim: obedeça os meus decretos e pratique-nos. Eu sou o Senhor que os santifica, tá? Então, o que significa eles estarem no processo naquela época? É estarem obedecendo às leis, tá? Deixa eu ler outra passagem. Depois irá ao altar
que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação, pegará um pouco de sangue do novilho, o sangue do bode, com o dedo aspergerá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Bom, santificação era obedecer às leis e estar se limpando. Era o processo, tinha que se limpar. Então eles tinham que sacrificar animais, eles tinham que se manter dentro do processo de santificação. O que é se manter dentro? Eu já pedi perdão um dia, mas a gente continua sendo transformado. Deus não revela toda a nossa fragilidade quando a gente se converte. A gente vai aprendendo com o tempo, a gente nota que diariamente, infelizmente, a gente peca, né? E assim Deus ensinou para os israelitas, olha, sacrifica animal, todo dia eu quero todo mundo lá, como chama lá? Onde se faz os sacrifícios, esqueci o nome, tá? Lá no tabernáculo. Altar da propiciação aqui. Vamos lá, mais na frente. Também Êxodo diz assim, guarda o sábado, era uma regra, né? Então, você sabe que você ir para o culto, se bem que no Novo Testamento diz que a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Ou seja, nosso tempo, finanças, tudo, Deus tem nos dado. E uma maneira de cultuar a Deus todos os dias é através da nossa vida, seja no serviço, seja dentro de casa. É uma maneira de servirmos a Deus. Se a gente estiver abençoando a família, é uma maneira de honrar a Deus. Uma maneira se você está sendo honesto, é uma maneira de honrar a Deus, tá? Deus é um Deus honesto, sim. E o ser humano foi ficando desonesto, cada vez mais diferente de Deus. Diferente em que sentido? Começou a desenvolver o pecado de inveja. Deus não é invejoso. Quando tem inveja, com certeza, não vem de Deus. Mentira. Querer matar o irmão, né? E essas coisas são coisas que ficaram... O homem ficou muito diferente de Deus. Agora, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus... E recebemos a palavra de Deus, começamos a estudar a palavra de Deus, é uma maneira de limparmos. E também separar tempo de louvor e adoração a Deus. É essencial a gente se reunir para cultuar o Senhor em louvores e adoração, servir na igreja. É uma maneira de guardar o sábado. Não precisa ser exatamente no sábado. Tem pessoas que servem a Deus e separam cada dia ao Senhor todos os dias. A gente está sendo treinado a buscar Deus todos os dias. Essa pandemia ajudou a gente celebrar o sábado todos os dias. Né? Eu creio que isso é uma maneira de santificação também. Separando, nós somos separados por Deus. Também significava circuncisão do povo. Circuncisão no Antigo Testamento também é um símbolo de santificação, que era circuncidado, era considerado o quê? Povo de Deus. Hoje, quem é circuncidado? Aquele que batizou nas águas, faz parte de uma igreja, fiel. O batismo do Espírito Santo é marcado pelo Espírito Santo. E batismo do fogo, que a gente entende que você tem aliança com a santificação. Josué ordenou, santifiquem-se. E quando ele diz santifiquem-se, ele estava também dando a entender, Deus dizendo assim, olha, quem não for circuncidado, circuncida, ou seja, batiza. Tá bom, essa é uma ideia que a gente tem sobre santificação genérica, claro, do Antigo Testamento. Do Novo, que nos interessa bastante,
Eu vou começar com Tessalonicenses, o que Paulo que escreveu. Então é um pensamento de Paulo. É um pensamento de Paulo com o Espírito Santo, claro, né? E ele estava falando de relacionamento com os irmãos dentro da igreja, tá? E com o ser humano. É um relacionamento horizontal. Santificação que Paulo está transmitindo à igreja de Tessalônica e está ensinando é no relacionamento horizontal. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um pelos outros e para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês. Eu estou dizendo assim, Paulo diz, eu amo vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. Está dizendo, ó, o relacionamento, sejam irrepreensíveis em santidade, mas não está falando de relacionamento. Para ele, você está no processo de santificação quando você mantém o amor pela igreja, pelo corpo de Cristo. É uma maneira de seguir o exemplo de Jesus. Manter o amor pelo próximo está em santificação, pela ideia de Paulo, em Tessalônica. Até quando? Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a segunda volta. Então, gente, se você está com raiva, com problema, a igreja é melhor limpar, porque você tem que tirar essa sujeira aí. É sujeira. Incrível, né? Está meio claro aqui, né? E a vontade... Outra. Estava tendo também problemas de relacionamento entre irmãos, em desonestidade naquela igreja também. Ele quis corrigir isso também. E mais uma, ele diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ah, tá, como? Foge da imoralidade sexual. Pornografia, temos que fugir. Traição. Entre os jovens, o ficar. Estava conversando aí com o irmão, ele disse assim, muitos querem fugir da correção, às vezes. Parece que nós somos rígidos em relação a ficar, ou a encher a cara, ou a questão moral. Mas, gente, é vontade de Deus. Tem certas coisas que Deus diz assim, não me agrado disso. Eu não agrado de vocês ficarem um com o outro. Eu não me agrado de vocês estarem mentindo. Eu não me agrado. Eu estou falando de maneira leve, né? Não me agrada que vocês estão curtindo a pornografia, entendeu? Essa orientação. Quem é santo é Deus. E Ele quer que seus filhos sejam santos. É o caminho inverso, tá? É o caminho inverso. O ser humano está muito sujo. E Deus vai ter um povo, o quê? Uma igreja santa. Deus não vai ter... Jesus não vem buscar qualquer coisa, não. Ele vem buscar uma noiva pura, tá? Vamos lá. Vamos de acordo com as palavras de Jesus, tá? Ele diz assim. Ele está orando para Deus. Inclusive o pastor Tomás comentou isso, né? Pai, santifica-os, protege-os. A tua palavra é a verdade. Ou seja, nós somos santificados com a Bíblia, tá? A gente se sente separado quando nossa cultura é a Bíblia. Quando o nosso livro de cabeceira mais importante é a Bíblia, tá? E ela faz parte da nossa vida prática, tá bom? Jesus que ensinou. E Jesus mesmo falou, eu me santifico. Você vê, né? Talvez sejam pastores ouvindo aí, diáconos, obreiros. Você é responsável de muitas pessoas, né? Você sabe que a tua santificação abençoa aqueles que estão embaixo. Jesus diz, em favor deles eu me santifico. A favor da igreja eu me santifico. A favor daqueles que estão perto de mim eu me santifico. Para que eles também sejam santificados. Eles sejam protegidos através da verdade, tá? Esse é um pensamento da santificação por Jesus Cristo, tá?
Então ele tem os seus conceitos, ele tem os seus pensamentos. Hoje as pessoas são muito flexíveis à palavra de Deus, né? E por que eu tenho que fazer? Porque é a vontade de Deus. Deus quer, né? Ele diz, eu vou ter um povo assim. Eu vou ter um povo assim, como eu sou, né? Se Jesus estivesse na terra, ele queria que seus seguidores fossem do jeito que ele é. Se ele estivesse hoje na terra, tá? Eu acho que ele não ia encher a cara, não. E se ele fosse jovem, ele não ia ficar de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E ele iria ser uma referência. Ele é uma referência. Vamos ver a igreja de Corinto, que tinha muitos problemas de imoralidade, tá? Vamos lá ler em 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados. Vocês foram, daqui está falando da santificação passada. Vocês foram santificados. Puxa, então já fui santificado, então estou liberto. Isso é uma santificação passada. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Vocês foram salvos. Vocês foram separados para serem iguais ao Criador, tá? A igreja, em 1 Coríntios 1, 2, 3, acho que eu fiz o inverso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Vocês que aceitou Jesus, você é um santificado em Cristo. Amém, né? A gente diz amém. E, está repetindo, chamados para serem santos. Mas não foi santificado? Sim, você foi separado, santificado para ser santificado. Você foi santificado para ser santificado. Então, a santificação passada e a santificação presente. Você precisa ser tratado por Deus. Você foi chamado para ser transformado. Se você é desonesto, você tem que Deus vai te fazer honesto. Se você é imoral, Deus vai te fazer moral, vai ser limpo, vai ser puro. Se você mentia, não vai mentir mais. Tá? Você vê Paulo falando isso? Aos santificados, esse chamado para ser santo, futuro, é para aqueles que foram santificados no passado, que aceitaram a Jesus. Com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor. Vocês veem? Então, esse conceito de santificação passada, presente e futuro existe mesmo. Deixa eu ver. Tá bom. Acho que eu estou falando rápido, né? Vamos lá. O que é santificação tal, de acordo com a carta de Éfeso? Deus nos escolheu para sermos família dele, não empresa, tá? Não pode haver um relacionamento dentro de uma igreja fria, como fosse uma empresa. Eu quero ir na igreja, não quero cumprimentar ninguém, não quero falar com ninguém. Gente, Deus nos chamou para ser o quê? Família, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Depois de alguns versículos diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, não seja estranho. Não seja um estrangeiro dentro de uma igreja. Ninguém me conhece, não conheço ninguém, nem forasteiro, visitante, sempre visitante de uma igreja. Não tem sentido, meu caro. Né? Mas somos o quê? Cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Temos responsabilidade sobre o outro. Né? Não estamos na igreja só para os outros me abençoarem. Não, fui chamado para ser bênção para os outros. Essa é a natureza de Deus, que Deus nos dá. Eu não vou para ser abençoado. Já sou. Né? Já Deus tem me abençoado bastante e você também. Estamos lá para o quê? Abençoar os demais. Eu quero ser bênção para os outros. Deus me deu muito, eu vou dar muito também. Né? E não vai ser aquele crente sanguessuga que só quer receber, tá? Não faz parte da natureza de Deus, isso daí tem que ser limpado.
no seu coração. Se é assim, se era assim a sua natureza, é uma natureza adâmica do homem. Isso tem que ser tirado. Essa natureza é uma iniquidade que tem que ser tirada, tá? Então, vamos lá para a igreja de Gálatas. Bem, em Gálatas diz o seguinte, fala sobre as obras da carne. É que eu resumi só em um versículo só, mas toda a igreja, toda a carta aos Gálatas, ela comenta que ou estamos debaixo da carne, ou estamos debaixo do Espírito. Se temos o DNA da carne, quer dizer que a gente não é convertido, não. Então a gente só vai aprontar. Mas se nós temos o Espírito Santo, é natural que nós vamos ser o quê? Transformados, santificados. Se tivéssemos só a natureza da carne, vai aparecer imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. A discórdia faz parte da carne. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, vai ter facções, panelinha, inveja, embriaguez, orgias e coisas parecidas com essa. Né? Isso é o que acontece com o ser humano sem o Espírito Santo. Se eu tiver o Espírito Santo, eu não vou sentir essa tendência? Sim, mas o Espírito Santo está lá para... eu botei alguém fazendo braço de ferro aí, tá? Então você tem que exercitar o quê? A tua fé. Você tem que crer também. Você tem que fazer o quê? Lutar contra a carne, tá? Que tem uma natureza ainda em nós que vai lutar para que você volte para o Egito, tá? E você tem que lutar contra isso, dizendo, eu não vou voltar para o Egito, tá? E se fosse de acordo com o Antigo Testamento, diria, você tem que confessar todos os dias, se humilhar todos os dias, porque eu não quero voltar para o Egito, eu quero estar debaixo da obediência à palavra de Deus. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu acho que não vai chegar na terra prometida. Acho não vai chegar na terra prometida, tá? Mas o fruto do Espírito é, ao contrário daquilo que a gente leu até agora, vai desenvolver o amor, independente, é um amor imparcial, tá, gente? Não é por interesse, né? Vai ter alegria, paz, né? Consciência limpa, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Vai ser fiel, não vai ser traiçoeiro. Vai ser manso e vai ter domínio próprio, equilíbrio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, quem tem o DNA, que é o Espírito Santo, eles matam a carne, eles lutam contra o pecado, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, se nós aceitamos a Jesus um dia, se batizamos nas águas, ande, ou seja, não fique parado. Ande também pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? É lutar contra a carne. Está escrito aí. Tem que crucificar a carne. Tem que botar a carne todo dia lá no fogo. Tem que pedir perdão. Deus, me perdoa, ainda tenho uma tendência, me perdoa, né? Eu tenho sentimento de ciúmes, eu tenho inveja, eu tenho vaidade. Hoje em dia as pessoas têm muita vaidade, tá, gente? E muita gente não consegue, por vaidade, não consegue pedir perdão. Por quê? O que vão pensar de mim? O que todo mundo enxerga, que nós somos pecadores, né? Então, se você foi santificado um dia, se vivemos pelo Espírito, se temos o Espírito Santo, ande também no Espírito. Fique no processo.
Mantenha-se no processo. Tá? Seja humilde, continue sendo humilde. Tá? É o que Paulo, é o pensamento de Paulo à igreja aos Gálatas. E por fim, a igreja aos Hebreus. Não sei quem escreveu aos Hebreus aí. Alguns dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Paulo. Alguém escreveu. Era uma igreja que eles estavam querendo voltar para trás, tá? Querendo voltar para a religião deles antiga, sabe? Diz assim, vamos ler. Hebreus 13, 11 e 12. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta de pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento, tal. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Só está dizendo assim, que através do sangue de Jesus, nós somos santificados. Quando aceitamos a Jesus, quando você aceita Jesus, Jesus marca você com o sangue dele. E por causa do sangue dele, quando vier o espírito da morte, ele vai passar por cima de você e vai dizer, esse tem o sangue de Cristo, não vai ser condenado. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus, é uma repetição, tá? Está em Hebreus 10, 10. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, estão santificados passado e aqui também. Estamos sendo santificados. A gente tem que se manter debaixo da santificação. É a ideia aos Hebreus, tá? Vamos lá. Continuando. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se vergonha de chamá-los irmãos. Ou seja, assim como ele te chamou, irmão, eu passei por isso, você também vai ter que passar. Jesus está te dizendo, irmão, você vai passar, tá? Eu, Jesus, passei por isso, você vai passar também, tá? Porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem não está debaixo da correção, você vai ver o link que Hebreus está dando da correção com filiação. Quem é corrigido é filho. Quem não aceita a correção ou quem não recebe disciplina, igreja que não há disciplina, está mais para bastardo do que para filho, porque filho, Deus não deixa barato, hein, gente? Por quê? Ele vai querer salvar seus filhos. E para salvar, ele vai corrigir. Ele vai usar irmãos, ele vai usar em circunstâncias, vai usar as autoridades. Então, você vai começar a entender que na carta de Hebreus, o instrumento principal para a pessoa ser santificada, para ficar no processo de Deus, para se sentir filho de Deus, é a correção. Tá? A correção é instrumento de Deus. É que muitos, às vezes, hoje em dia é delicado, né? Porque a gente pode pensar, puxa, se eu corrigir, a pessoa vai sair da igreja. Mas se for filho, não sai. Se for filho, não sai. Né? Então, é igual na minha casa. Eu tenho 4 filhas. Então, se eu corrigir, a minha filha vai dizer... É possível as filhas dizerem assim, caírem até um certa rebelião. Não quero ser corrigido, eu vou sair de casa. Pode acontecer isso? Pode. Né? A gente crê que se for filho, vai voltar. Tá? Ou, se for bastardo é terrível, é aquele que parece que é filho, mas não é, tá? Continuando. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigir como
bem lhes parecia, mas este para nós, ela está falando de Jesus, e pela sua palavra. Se somos corrigidos, ele está dizendo assim, é que somos participantes da sua santidade. É isso que está dizendo em Hebreus 12:10. Para sermos participantes da sua santidade. Então, quando somos corrigidos, é como Deus dissesse, você é meu. Eu estou te fazendo parecido comigo, o Senhor está dizendo. Eu preciso te corrigir. Você é meu filho. Eu vou te corrigir. Você faz parte da minha equipe. É isso que Deus está falando, tá? E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique no processo. Mesmo que você sinta que talvez alguns se sentem muito vítimas. Eu sou vítima. É o vitimismo, tá? Isso é um problema muito contemporâneo. Acho feio. É falta de honestidade e sinceridade. É covardia, no meu conceito. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus está para voltar aí, gente. Né? E a gente tem que aguentar qualquer parada, tá, gente? Jesus aguentou todas. As maiores injustiças, ele suportou. E nós, às vezes, por uma correção desse tamanho, a pessoa se ofende e joga tudo pro alto. Eu nem questiono, porque eu não quero jogar uma palavra forte, mas a Bíblia é mais forte do que as minhas palavras. Se for filho, ele aguenta. É uma honra ser corrigido. Né? O pessoal se ofende por muito pouco e eu fico questionando, será que é filho de Deus mesmo? Né? Ou é uma chance que Deus está dando. Às vezes eu sinto que Deus diz assim, não corrige não. Eu acho grave. Aí eu acho que a pessoa, é como Deus dissesse, não adianta corrigir. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. A pessoa pode ficar privada da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, o que é raiz de amargura nesse contexto? É uma pessoa que não aceita a correção. A pessoa fica amargurada. E, através dessas pessoas que ficam amarguradas, o que são pessoas amarguradas que não aceitam a correção? Elas começam a perturbar outras pessoas e contamina muita gente. Pode destruir muita gente. Então a pessoa fica tão ofendida que faz com que muita gente fique ofendida também por nada. Né? E muitos saem. E não aceitam também, eu não vou aceitar também a correção, soberba, é um orgulho bobo, né, gente? Por falta de aceitar a correção do Senhor, muitos podem se perder e nunca ver a glória do Senhor. Pesado, né? Eu não sei se tem mais coisa, não. Tem mais? Ah, tem. Ah, não. Esse daí foi uma... Copiei errado aí. Bem, gente, hoje foi a aula mais breve, mas se vocês guardarem esses conceitos, a aula está aí anexada para vocês. Eu acho um tema extremamente importante, né? Eu vi que os teólogos não que não se interessaram, né? Mas eles não escrevem muito sobre esse tema, né? Eles escreviam mais sobre fé, sobre graça, né? Mas sobre esse tema de santificação, meus seminários não falam muito sobre esse assunto. E eu acho importante a beça, né? Então, procure entender. São ideias, tá? Ideias. A aula passada, ideias mais contemporâneas. Hoje, falei um pouquinho da ideia do Antigo Testamento e o modo de pensar de Jesus sobre santificação, o modo que Paulo enxerga a santificação e aos Hebreus, como ele enxerga a santificação, tá bom? Por hoje é só. Deus abençoe a todos. Tchau.
precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer